Pronto, tá começando a gravar. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Janete, bom dia. Vitor, Isaíde, que bacana a nota. Aí, bom dia, Mariana. Bom dia, Jean. Isaíde gostou. A nota foi sua, né? Tanto 10 como 0. É porque o aluno, né? E eu sou aluno também, eu sempre reforço isso, para vocês verem que eu tenho empatia, que eu entendo lá de vocês. Mas o aluno, ele geralmente diz assim: eu tirei 10. Agora, quando tirar nota baixa, o professor me deu 4. Na verdade, o bom, o mal, tudo é seu. A nota é do aluno. Parabéns a todos pela nota, né? Mas o que eu tô achando estranho, aí, de tu falar hoje, já que na aula passada eu já tinha lançado, né? Que eu lancei quarta-feira passada. Lancei as notas terça-feira passada. Aí na aula de quarta a gente já conversou sobre as notas. Eu falei que a turma tinha ido muito bem, falei da questão do. Falei da questão do da média da turma. Pronto, mas que bom que você gostou. A Isaías, a dinâmica com teste. Ah, tá, entendi. A dinâmica com teste com trabalhos facilita. Eu também acho. A questão dos trabalhos, eu estou até repensando, né? Porque, mas não mais para vocês, né? Eu acho que mais para o pessoal de primeiro semestre. Porque eu não sei, porque alguns me relataram algumas dificuldades. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito, não, mas eu estou até repensando, mas eu acho o trabalho uma coisa boa para nortear vocês o estudo, já que a gente está online, entendeu? Eu não consigo ver a cara de vocês, se vocês estão entendendo, se vocês não estão. Eu não consigo, entendeu? Tá todo mundo com a câmera desligada. Como é que eu vou saber se você está entendendo ou não, entendeu? Como é que eu vou saber se você está aí ou não? E às vezes você não está aí, quem sou eu para culpar alguém, entendeu? Às vezes não está bem, enfim. Eu acho que é tudo uma questão de esforço, de estímulo. Oi, Mariana, a Mariana aparecendo, seja bem-vinda. Primeira da turma. Acho que essa turma, acho que ninguém nunca ligou a câmera, não foi essa? Acho que é a única que ninguém liga. Mas seja bem-vinda, Mariana, fique bem à vontade. Eu acho legal. Enfim, turma, o que é que acontece? A câmera, né? Eu não consigo ver a reação de vocês. Então, eu faço as atividades mais para conseguir fazê-los, estimulá-los a eu estou desconcentrado aqui, porque eu estou indignado com o negócio, mas eu já melhoro. Pois é, aí eu não consigo ver como é que está a reação de vocês. Então, essas atividades meio que orientam o estudo e ainda ajudam na nota, né? Sem fica. Peraí, deixa eu ver aqui. Sem fica um estudo contínuo. Sem ela, eu acho que com ela, né, que tu quer dizer, Isaíde, com a atividade fica um estudo contínuo, né? Eu acho que é isso, né, que tu tá tentando dizer. Enfim. Mas eu gosto muito das atividades, eu acho que é muito bom pedagogicamente, por isso que eu sempre passo, mas é uma coisa que eu estou repensando se eu continuo, se eu não continuo, mas assim, muito mais para as turmas de primeiro semestre do que para vocês. Mas isso é outra discussão. Qualquer coisa eu vou avisando. Pronto, eu estou indignado, turma, porque assim, eu estou com despejo para fazer, né? Vocês sabem que sou oficial de justiça, e uma das coisas que a gente faz é despejo, busca e apreensão, afastamento do lar, busca e apreensão de menor, de veículo, a gente faz um bocado de coisa, sabe? E aí eu tô com vários despejos para fazer, entre eles um, né, que é esse aqui. Aí, geralmente as ordens de despejo não dão, algumas dão, mas pelo menos a maioria que eu pego, não posso dizer que é uma regra, pode ser que na minha vivência de mais de 10 anos de oficialato, as ordens de despejo vêm assim, despeje a pessoa imediatamente. Então é para quando eu cumprir, já chegar lá, tirando a pessoa de casa, né? Só que eu acho que o oficial de justiça ele tem que usar muito bom senso, né? A nossa profissão é uma profissão muito perigosa, então você sempre tem que agir com muito bom senso. E eu tenho 30 dias para cumprir um mandado, então nesses 30 dias eu uso o meu bom senso, né? Eu chego na casa da pessoa, eu explico o que está acontecendo, que o juiz mandou para fora, que era para eu já despejar na hora, que eu já era para ter chegado com a polícia ali para saber se a pessoa resistir, mas que eu queria evitar esse constrangimento para mim e para ela, aquela confusão toda, né? Aí, nesse caso específico, eu dei 10 dias para a pessoa sair de casa. Professor, 10 dias não é suficiente. Não é, mas lembrem que eu não sou juiz. Que eu tenho que fazer, o oficial de justiça e o servidor público tem que fazer exatamente o que está na lei. E o oficial de justiça, a lei dele tem a lei mesmo, né, que está acima do próprio juiz. Até às vezes eu acho que eu comento para vocês, o juiz me obriga, me manda fazer uma citação por edital, ou por edital não, por hora certa. E eu só posso fazer a citação por hora certa, de acordo com o Código de Processo Civil, se eu desconfiar, vocês já viram citação por hora certa, né? Se eu desconfiar que o cara está se ocultando para não ser citado. E às vezes sai lá a ordem do magistrado para eu citar a pessoa com a hora certa, né? E aí pela minha estabilidade, né, até eu já falei isso para vocês, eu consigo dizer, doutor, eu não citei por hora certa porque eu não desconfiei que ele estava se ocultando. Então, acima do juiz, acima de qualquer pessoa, está a lei.
Mas, além da lei, eu tenho que seguir o mandado. Então, por exemplo, esse aqui é um mandado judicial, né? Já mostrei para vocês, a gente já viu o processo, né? Mas isso é um mandado judicial, que é uma ordem do juiz. Já eu compartilho aqui na tela para vocês verem. Aí, nesse aqui, diz assim, ó, o mandado manda, né? Manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição que, em cumprimento do presente, expedido nos autos em epígrafe, proceda à reintegração de posse, né? E aí eu fui lá na casa da mulher, sexta-feira passada, sem ser essa última, a retrasada, e aí eu disse, olha, em 10 dias, infelizmente, a senhora tem que sair. Aí, obviamente, essa ação é de 2013 começou a ação, tá? E aí tá terminando agora. Aí, obviamente, ela procura um advogado, e obviamente o advogado, me desculpe a palavra, mas ele quer encher meu saco para eu não cumprir a ordem. Só que, como eu disse, eu sou oficial de justiça, eu sou servidor público, eu tenho que seguir o princípio da legalidade estrita, que você estudar no direito administrativo. Eu só posso fazer o que está na lei. Minha lei, além da lei mesmo, é o que está no mandado. Então, tudo que está aqui, nem mais, nem menos, eu tenho que fazer tudo que está escrito em cada mandado. Óbvio que, como eu disse, se sair uma ordem ilegal, eu não sou obrigado a cumprir. Mas, saindo uma ordem legal como essa, aí eu sou obrigado a cumprir demais. E aí fica, por um lado, um advogado mandando eu despejar, por outro lado, um advogado enchendo meu saco para não despejar a mulher. E vocês sabem como é a história do advogado, né? A lábio, o queixo, ele já começou... Eu já peguei logo um abuso, porque ele já chegou assim, olha, eu sou o doutor não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando alguém diz que eu sou doutor, o pessoal acha tão pedante. Eu digo, engraçado, dos dois, com certeza o único doutor aqui sou eu. E eu não faço a menor questão de estar dizendo aí que eu sou doutor, porque eu tenho um doutorado, né? Eu tenho um pós-doutorado, na verdade. Então eu tenho certeza que desse advogado, dos dois, ele pode até ser doutor, só acho difícil, porque não é todo mundo que tem doutorado. E aí eu disse, rapaz, dos dois, eu acho que o doutor aqui sou eu. Aí eu já sou o doutor fulano de tal. Aí ele vomita o currículo dele todo. E entre o currículo dele que ele vomita, não são questões pessoais de mérito dele, são assim... Eu sou irmão do vereador tal, eu advogo não sei o que tal, menina, eu conheço o juiz que proferiu essa decisão, eu fui diretor dele quando ele era padre não sei aonde, um monte de coisa que para mim ele tá só vomitando porcaria, porque para mim só me dá vontade de cumprir a ordem logo agora. Para você ver como, pessoal, é a forma de você falar. Então, eu digo tudo isso porque isso é prática, entendeu? Daqui a pouco são vocês tendo que falar com o oficial de justiça, com o supervisor de vara, com o coordenador das câmaras criminais, cíveis. Então, a gente tem que chegar com humildade, entendeu? Quando a pessoa chega, eu sou o doutor fulano de tal, porque advogado tem muito isso, né? Eu acho que é o ego, né? Eu estudo psicologia, então eu entendo muito essa questão, que quando você quer ostentar muito uma coisa, é porque nem você acredita muito naquela coisa que é, entendeu? Então, quando você quer passar muito que eu sou isso, aquilo, aquela, às vezes é uma insegurança, ela tá reforçando para você acreditar num coisa que nem ela acredita, mas enfim. Então, como ele vomita o currículo dele para mim, aí dá logo aquela preguiça, né? Aí beleza, aí ele me ligou na sexta, e aí ele pedindo mais prazo, mas eu sei muitas vezes que é para ele dar uma satisfação ao cliente dele. Eu digo, olha, doutor, eu sou obrigado a fazer o que o juiz manda, não preciso nem estar dizendo para o senhor, o senhor sabe mais que eu, nem sabe, né, mas eu sou humilde. Aí o senhor sabe mais que eu, nem sabe eu digo em relação ao meu trabalho, né? Então, ele deve saber mais que eu em vários outros aspectos, mas em relação ao meu trabalho, eu acredito que eu saiba mais que ele, o meu trabalho é de oficial de justiça. Aí eu disse, olha, o senhor sabe, eu tenho que fazer, o senhor sabe mais que eu tenho que fazer exatamente o que o juiz manda, o juiz está mandando eu despejar agora, e infelizmente eu só deixo de cumprir esse mandado, porque a história dele era eu não cumprir, se vier uma contra-ordem do juiz. Então, porque ele vomitou, aí ele concluiu assim, ele concluiu a fala dele. E aí, o que é que você acha? Aí eu disse, doutor, eu acho que a gente não devia nem estar se falando. Como o senhor sabe até mais que eu tenho que fazer exatamente o que o juiz manda, e o juiz está me mandando aqui, o que eu tenho de oficial, é o juiz me mandando colocar a sua cliente para fora, fazer a reintegração de posse, como eu já informei a sua cliente, eu não poderia nem dar esses 10 dias de prazo, mas dentro dos meus 30 dias eu resolvi dar esses 10 dias de prazo, babá. Aí ele, aí eu disse, só vou deixar de cumprir se vier uma contra-ordem do juiz. Aí ele começa a vomitar, repetir, né, o vômito, que ele foi diretor, o juiz era padre, não sei o que. Pessoal, nada disso interessa com o servidor público. Nada disso. Isso, principalmente o servidor público, como eu sou, e faço questão de ser um servidor público super sério, super sério. Aí eu digo, olha,
Eu só faço você. Ah, pois então, sexta-feira, isso foi quinta, né? Sexta-feira eu vou lá falar com o juiz, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, eu sei que ele me liga agora para encher meu saco. O que é que ele quis me dizer? Que não conseguiu nada com o juiz lá na primeira vara. Ele não disse assim, né? Mas eu não sou burro. Eu consigo saber o que as pessoas estão me dizendo. E aí ele disse, foi lá na vara, não conseguiu nada, entrou com agravo. Diz ele que entrou com esse agravo, porque ele me diz assim, ó, transitou em julgado. E ele começou falando assim, ah, você tá com mandato. 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 Mandato é sinônimo de procuração, né? Então, eu já fiquei, mandato? Aí eu tô com mandado, porque o juiz me mandar. O juiz manda o oficial de justiça. É o primeiro verbo que tem, ó. O juiz, tananandá, tananã, vara civil, vai ter assim, ó, manda a qualquer oficial de justiça. Por isso é mandado. O juiz manda, o juiz, eu tenho que fazer o que o juiz me manda. Eu sou mandado pelo juiz. Aí, beleza. Aí ele disse assim, pois é, até transitou em julgado, mas eu entrei com um agravo de instrumento. E aí eu digo, minha gente, como é que transita em julgado e cabe agravo de instrumento? Pessoal, não sou burro, não, pelo amor de Deus, eu sou professor, eu sei, não estou dizendo que por ser professor eu sei de tudo, mas pelo amor de Deus, é o básico do básico, né? Agrava uma decisão você agrava contra uma decisão interlocutória antes de transitar em julgado processo. Porque quando tem uma sentença terminativa, aí só cabe, quando tem uma sentença terminativa, só vai caber a apelação. E depois da apelação, que vai para o cumprimento de sentença, aí você pode entrar com embargos à execução, aí são outros tipos. Mas agravo. Aí eu fiquei na minha, né, pessoal? Também não vou falar com o advogado, eu não vou discutir processo civil com o advogado, já que em tese ele sabe mais que eu. O fato é que ele me liga agora dizendo que acabou de falar com a segunda Câmara de Direito Privado, que entrou com esse agravo e que vai sair a ordem, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu só disse, doutor, olha, tudo que o senhor me falar é não oficial. Se vai sair essa ordem mesmo, por favor, peça para a servidora me ligar, me mandar um e-mail, me mandar um WhatsApp, porque se ela fizer isso, eu deixo de cumprir a ordem, pelo menos por hoje. Que ele tá me pedindo só hoje, né? De prazo, assim. Ele tá me pedindo para não cumprir, aí depois me pediu para ficar até sexta, aí depois até quarta, e agora ele tá pedindo só hoje. Só que eu sei como é que isso funciona. Aí vai me pedir só hoje, aí quando for amanhã, aí ele tá pedindo para quarta. Aí, pessoal, eu não gosto. Eu acho que as coisas dão problema quando você não faz o que é para fazer. Então, quando você quer dar aquele jeitinho brasileiro, é quando começa a dar tudo errado, entendeu? E eu não sou assim, não. Enfim, aí eu tava no telefone agora, tô falando essa história todinha. Primeiro que é prática, porque eu acho que você precisa saber como é que acontece na prática. Já que essa teoria aí que a gente estuda é totalmente diferente na prática, muitas vezes o juiz tem o seu Código de Processo Civil próprio, o juiz tem o seu Código de Processo Penal, o juiz tem até a sua Constituição Federal própria, porque tudo que vocês viram hermenêutica já, e vocês viram que uma sentença cabe 1 milhão de interpretações. Então, assim, por exemplo, o que é mais recente, né? Que é a história da prisão preventiva, que é algo que vocês vão estudar comigo. Quando for, eu vou falar isso para vocês. Mas como a gente já viu o pacote de crime, a gente viu que no pacote de crime, uma das alterações é que a prisão preventiva, quando ela é decretada, ela tem que ser revista obrigatoriamente em 90 dias. Se ela não for revista em 90 dias, aí a prisão se torna ilegal. Toda prisão ilegal tem que caber o relaxamento de prisão, né? O juiz tem que relaxar. Aí saiu uma nova decisão dizendo que esse prazo de 90 dias só vale para o juiz que decretou. E geralmente quem decreta preventiva, quem converte o flagrante em preventiva, é o juiz da vara de custódia, e depois que o juiz da vara de custódia, ele decreta essa preventiva, ele remete para outro juiz, que é o que vai julgar o mérito mesmo. E aí o judiciário, ele deu uma interpretação, ele deu um jeito de não cumprir esse artigo. Porque agora a mais nova decisão do STJ é dizer que esse 90 dias só vale para o juiz que decretou a preventiva. Ou seja, só vai valer para o juiz que dá audiência de custódia. Quando o juiz dá audiência de custódia, converte o flagrante em preventiva e remete para outra vara criminal, esse juiz da outra vara criminal pode passar mais de 90 dias sem rever a preventiva, que para o judiciário isso não é ilegal. Só que isso é muito louco, porque a lei é clara. Aí o judiciário sempre dá um jeito, né, de mudar o que a lei diz. Mas, enfim, isso é outra discussão. O fato é que a prática, turma, ela é muito diferente da teoria, muito demais. E eu acho sempre legal conversar com vocês sobre a prática, é uma coisa que eu tenho muito, né? Advoguei durante 2 anos e meio, 3 anos intensamente. Cheguei até escritório no Del Passeio, e aí, depois que eu assumi o oficialato, que quase eu não assumo, porque eu estava muito bem na advocacia,
Mas assumi porque eu disse assim, rapaz, eu vou para oficialato, se eu não gostar, eu volto a ser advogado. Comecei a ser advogado do zero, então na família ninguém é advogado, que atua, tem escritório, comecei do zero, e estava muito bem, vou para o oficialato, se eu não gostar, eu volto, tenho certeza que eu consigo também me realocar. E aí assumi, foi a melhor coisa que eu fiz, eu adoro social justiça, adoro mesmo. Enfim, então assim, eu tenho muita prática, meu dia a dia eu respiro prática, eu sou dos oficiais de justiça, dos 18, que eu trabalho em Calcaia. Eu sou sempre o que mais recebe mandado, ou primeiro, ou segundo, ou terceiro. Eu tô sempre nos top 3. E é muito mais. Por exemplo, até outubro eu recebi 612 mandados. O que recebeu mais até agora recebeu 450 e pouco. E eu faço questão de ser o que mais recebe, primeiro porque eu acho, assim, eu gosto sempre de ser bem diligente, não atraso mandado, não recebo cobrança. E como eu dou aula aqui, dou aula também em outra instituição, dou aula para o tribunal, aí para ninguém dizer assim, o Sidney... Porque sempre tem um FDP, né? Sempre tem aquele que não aceita que você faz as coisas com seriedade e quer botar algum defeito no seu trabalho. Então, quando alguém imaginar botar um defeito no meu trabalho, é só dizer. Por isso que ninguém bota, porque eu dizer só digo, vê lá os números. Aí a gente tem uma planilha que a gente compartilha, quantos mandados a gente recebeu, quantos mandados a gente devolveu. Desses que eu já recebi, né, 612, eu acho, eu já cumpri 98%. Ou seja, eu cumpri 590 e pouco, 98%. O que cumpriu mais, acho que está com 91%. Para você ver, eu sou super diligente, super. Então, assim, eu dizendo tudo isso porque, graças a Deus, eu tenho assim, muito prática, acho que para vocês é interessante. Às vezes a gente não consegue conversar mais sobre prática, porque, enfim, eu tenho uma teoria muito grande para ver, né? Mas é importante tudo isso. O Vitor, né, sobre advogado. Você sabe com o que está falando? E assim, turma, é um tipo de discurso que não funciona mais hoje. Pelo menos não funciona principalmente com os mais novinhos, comigo. Eu sou concursado, eu não devo a ninguém, tá entendendo? Eu faço tudo direitinho. Você sabe com quem está falando? Não, eu tô um pouco preocupado, pode até ser irmão do presidente da República, eu tenho que cumprir a ordem. Como eu te disse, quando você começa a embaçar as coisas, é quando começa a dar problema. Quando você começa a misturar as coisas que não são misturáveis, dá problema. Então, para mim, é muito claro. Quem é que eu devo obedecer? Ao juiz. Então, pode vir um papa me falar qualquer coisa que eu continuo tendo que obedecer ao juiz. Quando é que eu posso não mais obedecer ao juiz, aquela ordem, né? Quando o juiz me manda cumprir isso aqui. Quando o próprio juiz manda outro negócio desse para mim, escrito contra a ordem. Trata-se de uma contra-ordem para eu não cumprir. Contra-ordem. Ele me deu uma ordem, agora é a contra-ordem. Aí é quando eu não posso. Aí pode vir um papo, pode vir minha mãe, meu pai, pode vir quem quer que seja. Não cumpro sim, mas eu cumpro mesmo. E o engraçado é que eu funciono de uma forma que quanto mais você me pede para não cumprir, mais eu quero cumprir rápido. Então um negócio desse, quando ele fica, né, quando ele vomita essa rama de coisa em cima de mim, que eu até posso pensar, lembra, eu tenho 30 dias. Eu até posso pensar ainda mais prazo, é um negócio tão asqueroso no meu ponto de vista que dá vontade de não, agora eu vou cumprir segunda-feira mesmo. Enfim, eu dei até segunda-feira à tarde, até segunda-feira meio-dia. Até segunda-feira meio-dia, se o pessoal aqui não me ligar dizendo que vai sair uma contra-ordem ou qualquer coisa, aí eu não cumpro. Aí se amanhã não tiver com essa contra-ordem, vai para fora mesmo, infelizmente. Ela tá com criança, não sei o que. Meu irmão, a ação é desde 2013. E aí eu digo, doutor, e se o senhor fosse advogado do outro lado? Porque eu tenho de um lado um advogado pedindo para eu cumprir, do outro lado o senhor me pedindo para não cumprir. E aí? Eu tenho que fazer o que está na lei, que é cumprir o que o juiz me manda. Ora, mas menino. Beleza, dito isso, vamos. Sim, se vocês estão bem, tá todo mundo bem, passaram bem o final de semana, descansaram? Sim, não, mais ou menos. Eu coloquei uma política na minha vida que tá dando super certo, graças a Deus. Eu sempre fui de dizer que eu não me incomodava de receber mensagem no final de semana, que eu não me incomodava em trabalhar final de semana. E como nunca me incomodei não, mesmo, mas assim, nos últimos tempos, acho que principalmente nesse negócio de pandemia, tá me incomodando muito. E aí quando vem negócio de trabalho no WhatsApp, eu já arquivo as mensagens para responder na segunda e resolvi que eu não trabalho mais nem sábado nem domingo. Por quê? Porque eu tenho direito a não trabalhar sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu trabalho feito doido, mas sábado e tem sido super legal, porque eu começo a segunda-feira leve. Eu começo a segunda-feira sentindo, poxa, eu descansei. Porque às vezes você emenda, quando você vê, você tá um mês trabalhando sem ter direito ao final de semana, né? Isso é muito complicado. Então, pronto. A Janete está bem, a Andresa está bem, a Lara está bem. Que bom, pessoal. Fico muito feliz. Interajam mais comigo, tá? Pelo menos para a gente ter um mínimo de conexão afetiva, porque eu tenho zero conexão afetiva aqui com qualquer um, porque realmente eu não sei nem como são os rostos de vocês.
avalie ter conexão afetiva com qualquer pessoa. Então, interaja mais comigo, pelo menos a gente se conecta um pouquinho, viu? Hello, oi, prof. Hello, oi. Oi, Renata. Oi, Luciano. Oi, Lara. Mas é verdade, turma. Quando vocês forem... Olha a Mariana aparecendo de novo, muito bem. Quando vocês forem professores, que vocês tiverem, oh, que legal, show, valeu, Renata. Quando vocês forem professores, que vocês tiverem desse lado, vocês vão perceber como é essa história toda. E Deus está vendo tudo, viu? Deus está vendo tudo. Em outras palavras, a gente colhe, vai colhendo, não é que a gente planta. Frase mais certa da vida. Vamos lá, vai dar certo. Turma, estou compartilhando minha tela, tá? A gente vai para o nosso AVA, só para poder pegar aquele arquivo de novo, tá bom? Aquele arquivo que a gente está. Só lembrando, a gente está em ação penal, e aí eu vou baixar aquele arquivo. Pronto, a nossa disciplina aqui, acho que já dá para você ver. Pronto, só um minutinho. E aí eu tô em ação penal, né, unidade 6. Cadê, meu Deus, isso aqui? Unidade 6. E aí eu tô nessa nota de aula aqui, né? É só essa, agora eu não lembro. Deixa eu ver qual é. Pronto. As duas, eu tô nas duas, né, na verdade. Turma, só para lembrar, né, a ação penal, ela pode ser pública ou privada. A ação penal pública, ela é incondicionada, que é a regra. Dizer que a ação penal é pública e incondicionada significa que o inquérito e a ação penal pode ser iniciado de ofício, sem qualquer provocação. Fala-me, Nossa Senhora, fiquei gago. Então, a ação penal pública incondicionada é aquela que pode ser iniciada de ofício. Tanto o inquérito, a investigação pode ser iniciada de ofício, como a ação penal pode ser iniciada de ofício. De maneira que a regra é que a maioria dos crimes, ou seja, a regra é que os crimes, a polícia, o Congresso Nacional, você pode iniciar a investigação sem autorização de qualquer pessoa. Por isso que a ação penal pública é incondicionada. Já a ação penal, quando não é pública e incondicionada, ou vai ser condicionada ou vai ser privada. Aí vimos que a ação penal pública ela vai ser condicionada à representação do ofendido, ou se esse ofendido for menor ou doente mental, vai ser condicionada à representação do representante legal desse ofendido. Então a gente tem crimes de ameaça, de violação à correspondência comercial, de lesão corporal leve. Sobre lesão corporal leve eu vou falar já para vocês, a Maria da Penha, já a gente chega lá. Temos o crime de estelionato, que se eu for vítima de um estelionato, a polícia só vai poder investigar se a vítima der a representação. Ou se a vítima for menor ou ainda doente mental, a polícia só vai poder investigar se o representante legal dessas pessoas, né, menores ou doente mental, der a representação. A representação não é um ato muito formal, não é escrito, não obrigatoriamente é escrito. Pode ser escrito, professor? Pode, mas pode ser oral. Então, a representação oral, você chega na delegacia, diz que foi vítima daquele crime, e aí o delegado vai te perguntar, você quer que a pessoa seja punida? Aí você vai dizer sim. Aí ele vai escrever assim, o ofendido deu a representação. Quando ele escreve o ofendido deu a representação, você deu a representação. Qual o prazo que você tem para dar a representação? 6 meses. É um prazo decadencial, nunca esqueça. Conta o primeiro dia, por isso que você conta os 6 meses e tira um dia. Porque conta o primeiro dia, é um prazo penal. Então, se o crime foi hoje, se o estelionato aconteceu hoje, e hoje eu sei quem foi o autor do delito, hoje é dia 5 de outubro, né? 5 de outubro, isso. Aí você conta. Então, hoje, eu fui vítima de estelionato por parte da Janete. Então, a Janete cometeu estelionato contra mim, eu sei que foi a Janete. Aí, qual é o prazo que eu tenho para dar a representação? 6 meses. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Até o dia 4 de abril. Porque você conta tudo e tira um dia. Eu posso retirar a representação que eu dei contra a Janete? Posso. Eu posso retirar desde que o Ministério Público não tenha ainda oferecido a denúncia contra a Janete. Professor, eu posso retirar a representação e dar de novo? Pode. Desde que seja dentro desse prazo de 6 meses. Tudo isso é só revisão, tá bom? E aí agora a gente vai continuar. Depois que eu acabar a ação penal pública condicionada à representação, eu vou falar da ação pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça e das ações penais privadas. Aí acaba essa matéria. Então, eu vou puxar essa nota de aula aqui, que é a que a gente está, e vou continuar. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma dúvida. Meu computador, eu
Eu tanto não quis trabalhar no final de semana que eu desliguei meu computador. Aí ele é super rápido e hoje ele tá lento, que é uma beleza. O pobre coitado, tá pegando aqui tá pegando no tranco. Vai dar certo. Então, turma, essa é a nossa nota de aula, né? Ação penal 24 a 50 do CPP e também a partir do artigo 100 do Código Penal. Eu peço que vocês deem uma olhada. Então, a gente já viu isso, então a gente chegou, né, na ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Tá aqui os exemplos: ameaça, furto de coisa comum, estelionato com pacote de crime, correspondência. A representação não é um ato muito formal, não é solene, pode ser oral. O prazo é de até 6 meses. Se passados 6 meses, então a Janete cometeu um estelionato contra mim hoje, passaram-se 6 meses. Eu só fui dar a representação dia 5 de outubro de 2021. Extingue a punibilidade. Extinguir a punibilidade significa que o Estado perdeu o direito de punir a Janete, de investigar a Janete e processar a Janete. Não esqueça que esse prazo decadencial, nada suspende ele, nada interrompe. Então, se ele iniciar em dia não útil, inicie em dia não útil. Se ele cair em dia não útil, ele cai em dia não útil, nada suspende, nada interrompe, ele não prorroga. Então, se dia 4 de outubro for domingo, eu só tenho até 4 de outubro não. 4 de abril for domingo, eu só tenho até o dia 4 de abril para dar essa representação. Então, não se suspende, não se interrompe, pode cair em dia útil ou não prorroga, é um prazo penal. Os crimes, aí eu botei essa observação, né, que os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada, tá? Porque o estupro, ele já foi ação penal privada, já foi de ação penal pública condicionada à representação. Hoje, os crimes contra a dignidade sexual, que vocês viram em penal 2, né, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude, eles são todos de ação penal pública incondicionada. O crime contra a dignidade sexual está a partir do artigo 213 e seguintes do CPP. Turma, aí a pergunta é: a representação é retratável? Sim, até o oferecimento da denúncia. Então, se a Janete cometeu estelionato contra mim hoje, e eu sei que foi a Janete, eu dou a representação contra a Janete hoje, eu posso retirar. Quando é que eu posso retirar? Até o MP oferecer a denúncia. O cuidado que vocês têm que ter aqui é sobre a Lei Maria da Penha. Porque na Lei Maria da Penha, o artigo 16 diz que é possível a retratação até o recebimento da denúncia. Então, oferecimento da denúncia, turma, é o MP pegar a denúncia, tá aqui a denúncia, tá? O MP tá aqui a denúncia, aí o MP entrega para o juiz. Isso é oferecer a denúncia. Em processo penal 2, você vai ver que depois do oferecimento da denúncia, após o oferecimento da denúncia, quando o MP entrega a denúncia para o juiz vai fazer duas coisas. Ou ele vai receber a denúncia, e se ele receber a denúncia, ele vai mandar o oficial de justiça citar o denunciado, ou ele vai rejeitar. Então, na Lei Maria da Penha, se a mulher violentada em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher, então a mulher foi ameaçada pelo marido. Se a mulher foi ameaçada pelo marido, a ameaça depende de representação. Aí a mulher vai na delegacia da mulher e dá a representação contra o marido, tá? A Lei Maria da Penha diz que ela pode retirar essa representação não até o oferecimento, mas o artigo 16 da Lei Maria da Penha vai dizer que até o recebimento da denúncia. Ou seja, é um momento posterior. A mulher, digamos, tem mais... Em tese, a doutrina dá uma interpretação diferente a esse artigo, tá bom? Eu vou até mostrar o artigo para vocês, porque a doutrina dá uma interpretação diferente. Mas, em tese, a mulher tem mais tempo, a mulher em situação de violência doméstica familiar, a mulher numa situação que aplica a Lei Maria da Penha, ela tem mais tempo do que a regra. Então, se eu for ameaçado pela Janete, eu dou a representação contra a Janete, eu posso retirar até o oferecimento. Já se uma mulher for ameaçada pelo marido, ela pode retirar até o recebimento da denúncia, é um passo posterior. Que é o que diz a Lei Maria da Penha. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, entre eles o estelionato, entre eles a ameaça, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência específica designada para tal fim, antes do recebimento da denúncia ouvido o MP. Então perceba que o prazo aqui é antes do recebimento da denúncia. Beleza.
Então, em tese, a mulher tem mais tempo. Contudo, turma, o que a doutrina está dizendo é que se uma mulher for ameaçada pelo marido, por exemplo, ela só vai ter um momento para pedir a retirada da representação. É após o oferecimento da denúncia e antes do recebimento. Então, a mulher que foi ameaçada, que foi vítima de um estelionato, numa situação em que aplique a Lei Maria da Penha, ela só vai poder retirar a representação após o oferecimento da denúncia e antes do recebimento dessa denúncia. Por que a doutrina diz isso? Porque para a mulher, em uma situação em que aplica a Lei Maria da Penha, ela só pode retirar essa representação se tiver uma audiência específica, onde essa mulher vai conversar com o juíza da mulher, vai conversar com a promotora da mulher, e a juíza da mulher e a promotora da mulher vão explicar para a mulher as consequências da retirada dessa representação. Professor, se você foi ameaçado pela Janete, eu entendi que você pode, até o oferecimento da denúncia, retirar a representação. Precisa de audiência? Não. A regra é que para você retirar a representação, não precisa de audiência. Mas na Lei Maria da Penha, a mulher só vai poder retirar a representação se isso acontecer após o oferecimento da denúncia e antes do recebimento. E tem que ter uma audiência específica, onde vai estar a juíza da mulher e a promotora da mulher, que vão conversar com essa mulher sobre as consequências da retirada dessa representação. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Na Lei Maria da Penha, o artigo 16 diz que é possível a retratação até o recebimento da denúncia. Mas tem que haver uma audiência específica com a juíza da mulher e a promotora da mulher para explicar à vítima as consequências da retirada da representação. Então, para a Lei Maria da Penha, é até o recebimento da denúncia. A doutrina, porém, vem entendendo que a mulher, no contexto da Lei Maria da Penha, só pode retirar a representação entre o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia, mais uma audiência específica. Deu para entender essa primeira parte da Lei Maria da Penha? Natanael, a gente já conversou sobre isso. Todo crime prescreve, só tem 2 crimes que não prescrevem, que é o racismo e a ação de grupos armados. Na aula passada a gente falou sobre isso. Prescrição, todo crime prescreve. E o prazo prescricional, ele é independente do prazo decadencial. Prescrição, vocês viram em penal 1. Então, ameaça, estelionato, violação de correspondência comercial, lesão corporal leve, todos esses crimes seguem o prazo prescricional e o prazo decadencial. Essa mesma matéria aqui, esses 6 meses, o professor de pena 1 também já conversou com vocês, entendeu? Então, assim, todo crime está prescrevendo, todo crime. Começa a prescrição do crime a partir do momento que consuma, como regra. Está no artigo 111 do Código Penal. Então, o prazo prescricional é um, o prazo decadencial é outro. Tranquilo? Show, show, show. Na aula passada a gente conversou muito sobre isso. Beleza, turma. Então, essa é a parte da retirada da representação à Lei Maria da Penha. Já, turma, tem outra coisa que é interessante vocês saberem da Lei Maria da Penha, tá bom? Em relação à lesão corporal leve. Pessoal, qualquer lesão corporal, qualquer uma, que envolva a Lei Maria da Penha, que envolva uma mulher sendo violentada no âmbito doméstico ou familiar, é de ação penal pública incondicionada. Então, qualquer lesão corporal, então foi lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, qualquer lesão corporal que envolva a Lei Maria da Penha, e aí qualquer lesão corporal dolosa, né, que para envolver a Lei Maria da Penha tem que ser lesão corporal dolosa, tá bom? A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, independentemente de orientação sexual, violentada no âmbito doméstico, que é o âmbito de coabitação, ou familiar, que é o âmbito de ser família, né, consanguinidade ou afinidade. Então, um marido bateu na mulher, duas mulheres numa união homoafetiva, uma bateu na outra, um filho bateu na mãe, o patrão bateu na empregada doméstica, tudo isso aplica a Lei Maria da Penha. Se aplica a Lei Maria da Penha, qualquer lesão corporal é de ação penal pública incondicionada. Então, se você está ouvindo o seu vizinho espancando a sua vizinha, você pode ligar para a polícia, que a polícia vai chegar lá e vai prender o cara, mesmo que a mulher não queira. Mesmo que a mulher não queira, o vizinho vai poder ser preso. Isso é a única coisa, a única diferença
da ação penal, quando aplica a Lei Maria da Penha ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer lesão corporal dolosa que aplica a Lei Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada. Contudo, se não se aplica a Lei Maria da Penha, a lesão leve é de ação penal pública condicionada à representação. Então leiam aqui comigo. Ação penal pública é o crime de lesão corporal leve, que está no artigo 129 caput do Código Penal, é, como regra, de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, como regra, se eu der um tapa em alguém, se a Janete me der um tapa, porque eu e a Janete, a gente não é nem família e nem a gente mora junto. Então, se a Janete me der um tapa, aí eu não vou dar um tapa na Janete, não. Nem ninguém vai dar um tapa na Janete, pelo amor de Deus. Mas se o João é amigo da Maria e o João dá um tapa na Maria, se não se aplica a Lei Maria da Penha, é isso que eu quero dizer, a lesão leve vai depender de representação do ofendido. Tá, a Janete me deu um tapa. Para a Janete ser investigada ou processada, é necessário que eu dê a representação. Se o João dá um tapa na Maria, que são só amigos, para o João ser processado, a Maria tem que dar a representação. Então, o crime de lesão leve depende de representação como regra. Está no artigo 88 da Lei dos Atos Especiais. Contudo, se a lesão leve envolver a Lei Maria da Penha, a ação penal pública é incondicionada. Deu para entender? Então, para resumir, ó, qualquer lesão dolosa, você decora assim, qualquer lesão dolosa que aplica a Lei Maria da Penha é pública incondicionada. Agora, a lesão corporal leve, que ela é dolosa, se não se aplica a Lei Maria da Penha, depende de representação. Então, o único crime que varia, que se aplica a Lei Maria da Penha muda a ação penal, é o crime de lesão corporal de natureza leve. Então, lesão corporal de natureza leve, se eu aplico a Lei Maria da Penha, é ação penal pública incondicionada. Lesão corporal de natureza leve, se eu não aplico a Lei Maria da Penha, é de ação penal pública condicionada à representação. Deu para entender, turma, tudo isso? Show, Natanael? Acho que deu, não deu? Então, ó, sobre a Lei Maria da Penha, tá? Duas coisas. Primeira coisa, se a mulher for ameaçada pelo marido, se a mulher sofrer estelionato do irmão, ela vai dar representação, do irmão assim, né? E eles coabitam, pode ser do irmão mesmo. Aí ela pode dar representação contra ele e ela vai retirar a representação, se ela quiser, entre o oferecimento e o recebimento da denúncia. E na Lei Maria da Penha, para a mulher retirar a representação, precisa de uma audiência específica. Primeiro ponto sobre a Lei Maria da Penha. A mulher, quando dá a representação e aplica a Lei Maria da Penha, ela pode retirar entre o oferecimento da denúncia e o recebimento. Mas tem que ter uma audiência específica com a juíza da mulher e a promotora da mulher para explicar as consequências dessa retirada. Primeiro ponto. Segundo ponto. Qualquer lesão corporal dolosa que aplica a Lei Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. A lesão corporal de natureza leve, que é um murro, é um tapa, a lesão corporal de natureza leve, se não aplicar a Lei Maria da Penha, depende de representação. Beleza? Acho que todo mundo entendeu. Que ninguém está falando, acho que vocês entenderam. Então, turma, é possível a retratação da retratação? Falamos na aula passada. Sim, é possível. A retratação da retratação é possível desde que respeite o prazo decadencial de 6 meses. Então, o Natanael me deu um murro. Se o Natanael me deu um murro, lesão corporal de natureza leve. O Natanael cometeu estelionato contra mim. Estelionato depende de representação. Lesão corporal de natureza leve depende de representação. Eu dou a representação. Posso retirar a representação contra o Natanael? Posso, até o oferecimento da denúncia. Contudo, eu tirei. Posso dar de novo a representação contra o Natanael? Posso, desde que eu respeite esse prazo de 6 meses. Isso aqui é doutrina, não tem nenhum artigo na lei que diga que existe a retratação da retratação. Mas a doutrina diz que no período do prazo decadencial de 6 meses, você pode dar representação, você pode retirar, você pode dar representação de novo, você pode retirar, desde que respeite essas regras, né? Que eu acabei de falar. E essa, turma, foram as ações penais públicas condicionadas à representação. Turma, essa matéria aqui, eu acho que ela dá muito um choque em vocês, porque é uma matéria que vocês já viram. E é uma matéria que, para você entender, você precisa lembrar de penal 1, prescrição, decadência.
você precisa lembrar de penal 2 e penal 3. Então, eu acho que dá para você perceber agora a seriedade do que é você estudar. Porque o direito, eu costumo dizer assim, quanto mais você conhece o direito, mais fácil fica. Mas se você nem estuda, só faz prova para tirar 10 e passar, você quanto mais passa, mais difícil vai ficando. Porque eu não tenho tempo, por exemplo, os professores não têm tempo. Tanto se não é a primeira cadeira que você leva esse choque. Poxa, eu devia ter estudado mais Pena 1. Poxa, eu sei que Pena 1 faz muito tempo, mas sempre as férias existem, não para a gente só descansar, mas as férias existem para a gente revisar o conteúdo, né? E aí, turma, eu sempre digo para os alunos, revisem o conteúdo de Pena 1, é o mais importante, tudo, é o mais importante. Revisem Pena 1, revisem Pena 1. Sempre façam questões. E no meu YouTube lá, você tem, pessoal, simulados que eu fiz só sobre Pena 1, caso você queira rever, né? Então lá você faz uma provinha e depois eu corrijo essa provinha com vocês. É super legal para rever. Mas você vê que o direito, quanto mais você estuda, eu tive muito essa sensação, porque tudo no começo é difícil, então o direito no começo foi um pouco difícil, mas quanto mais eu estudava, mais fácil ficava, porque eu estudava mesmo. Agora, se você estuda só para passar, se você não estuda direito, acaba que fica complicado, entendeu? Por isso que eu sempre recomendo que você estude mesmo e revisite o conteúdo nas férias. Esses conteúdos são mais importantes, né? Não vai rever todo o Pena 1, mas pelo menos teoria do crime, teoria da pena, extinção da punibilidade, são coisas legais para rever. Enfim, bora continuar. Aí, turma, a gente acaba, então, a ação penal pública condicionada à representação e a gente vai para a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam, turma, é que se o crime depender de requisição do ministro da Justiça, o inquérito policial, o TCO, qualquer investigação só vai poder iniciar se houver a requisição do ministro da Justiça. Então, assim como a ameaça, só vai poder haver a investigação, só vai poder haver a denúncia se a vítima der a representação, se o crime depende de requisição do ministro da Justiça, da mesma forma, só vai poder ter a investigação ou mesmo a ação se houver a requisição do ministro da Justiça. E o ministro da Justiça, aí isso aqui você vai gravar em caixa alta, tá? Não segue o prazo decadencial de 6 meses, ok? Não segue a representação. Qual é o prazo que a vítima tem para dar a representação? Uma vítima do estelionato. Prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Então, se eu, Sidney, como eu já falei 200 vezes aqui, se eu, Sidney, fui vítima de um estelionato, aí eu tenho um prazo de decadencial de 6 meses, que só vai contar quando eu souber quem é o autor do crime contra mim, mas eu tenho esse prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Já o ministro da Justiça não tem esse prazo decadencial, ok? O ministro da Justiça só tem um prazo prescricional. Aí a gente volta para a pergunta do Natanael. Todo crime, exceto 2, que é o racismo e a ação de grupos armados, todo crime são sujeitos ao prazo prescricional. Todo crime ele é sujeito ao prazo prescricional, tirando esses 2, racismo e ação de grupos armados. Então, alguns crimes, além do prazo prescricional, tem esse prazo decadencial de 6 meses. No caso, os crimes que têm de ação penal pública condicionada à representação, que além da prescrição, corre o prazo decadencial de 6 meses. Os crimes que são de ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça não tem um prazo decadencial de 6 meses. Deu para entender, turma? Não tem. O ministro da Justiça só é regido pelo prazo prescricional. Professor, para ficar mais fácil, dê um exemplo. Crimes contra a honra do presidente da República. Crimes contra a honra do presidente da República, calúnia, injúria e difamação. Os crimes contra a honra do presidente da República estão no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, tá? 138, 139 e 140. Os crimes contra a honra, se a vítima for o presidente da República, ou se a vítima for um chefe de governo estrangeiro, vai depender de requisição do ministro da Justiça. Então eu tô lá no meu Twitter, tô lá no meu Facebook, esculhambando o Trump, esculhambando do Bolsonaro, e aí eu digo, Bolsonaro, aí eu esculhambo, né? É corno, não sei o quê, não sei o quê, eu tô esculhambando o Bolsonaro. Eu só vou poder ser processado, ou mesmo só vou poder ser investigado, se o ministro da Justiça, ele der a requisição, ele pedir. E a requisição
é um ato formal dele. Ele tem que fazer um ofício para a Polícia Federal, para o delegado da Polícia Federal, ou para o superintendente da Polícia Federal. Ele tem que fazer um ofício destinado à Polícia Federal, requisitando a investigação contra mim. Só com essa requisição é que eles vão poder me investigar, e depois que eles me investigarem, é que o Ministério Público vai poder me processar. Professor, ele tem prazo de 6 meses para fazer isso? Não tem. Ele só tem um prazo prescricional do crime. Então, se eu estou investigando, se eu estou esculhambando o Bolsonaro, no meu, turma, é hipótese, tá? Pelo amor de Deus. Eu só estou falando que isso está acontecendo muito, né? A galera vai e essas discussões políticas. Então, estou esculhambando o Bolsonaro, estou esculhambando o Trump, estou esculhambando o chefe de governo estrangeiro, e aí a Angela Merkel, e aí eu, enquanto ministro da Justiça, não pedir que eu seja investigado e processado, eu não posso ser investigado nem processado. Então vamos supor que eu fiz um Twitter esculhambando o Bolsonaro. O Bolsonaro tá lá no Twitter dele, ele viu eu esculhambando, ele me viu esculhambando ele. Nem que ele queira, eu posso ser punido. O que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que ligar para o ministro dele, para o ministro da Justiça. O ministro da Justiça vai ter que fazer um ofício e mandar para a Polícia Federal. Só com esse ofício requisitando que eu seja investigado e processado, é que o ministro da Justiça, que eu, né, vou poder ser investigado ou processado pelos órgãos competentes. Tudo bem, pessoal? Acredito que deu para entender, né, aqui. Então, tem duas diferenças entre a representação e a requisição. A representação tem um prazo decadencial de 6 meses, e além da representação ter o prazo decadencial de 6 meses, a representação, turma, a representação, ela não é formal, né? A representação ela pode ser oral. Já a requisição não tem um prazo decadencial de 6 meses, e a requisição obrigatoriamente é formal, é escrito. Tudo bem essas duas diferenças? Então, o inquérito, o TCO ou mesmo a ação penal só pode ser instaurados ou ajuizados com a requisição do ministro da Justiça, nesses 3 crimes, por exemplo. A requisição é um ato formal do ministro da Justiça, mas que não tem um prazo decadencial. Então, é um ato formal, a representação não é formal, a gente já viu, não é solene, não é escrito a representação, pode ser, mas também pode não ser, mas a requisição é formal. E também a requisição, ela não tem um prazo decadencial, ela só tem um prazo prescricional. Exemplo, calúnia, difamação e injúria contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Tranquilo, turma? Pronto. Não sofre pra... Obrigado. Show, a Janete colocou aí. Tranquilo, né? Beleza, beleza, beleza? Massa. Acho que vocês estão entendendo. Vamos nessa. Aí continua, turma. Agora a gente vai para as ações penais privadas, tá? A gente viu que se a ação penal ela é pública, deixa eu voltar aqui para aquele aqui, ó, para esse aqui, ó. Só para vocês entenderem direitinho. Bala. Bora, meu filho. Oh, meu Deus, vou ter que atualizar a página aqui, turma. Pronto. Ó, a gente viu, ó, a ação penal ela vai ser pública. Se ela é pública, é o MP que processa por meio da denúncia. A regra é que todo crime é pública e incondicionada. Mas, às vezes, a lei pode prever expressamente que vai ser pública condicionada ou ação penal privada. Então, se a ação penal é pública, quem vai processar é o MP. Se aquele crime for de ação penal pública, quem vai processar é o MP, como regra. E o MP processa por meio de denúncia. A regra é que todo crime é de ação penal pública incondicionada. Mas, às vezes, só vai poder haver a investigação daquele crime, ou só vai poder haver a denúncia daquele crime, se ou tiver a representação, ou tiver a requisição do ministro da Justiça, que é o que a gente acabou de estudar. Agora, a gente vai estudar as ações penais privadas. A ação penal privada, quem processa é o ofendido, obviamente representado por advogado. E quando o ofendido processa o crime de ação penal privada, quando ele é
representando a vítima dele, ele faz o nome de uma petição inicial chamada queixa-crime. Então você pode me perguntar, professor, então quer dizer que um advogado criminal ele não só defende bandido? Não. Tem duas formas do advogado ele criminal atuar na acusação. O advogado ele pode atuar na acusação fazendo uma queixa-crime, se o crime for de ação penal privada, ou o advogado ele pode atuar na acusação sendo assistente de acusação, que é algo que vocês vão estudar comigo aqui. Então tem duas formas do advogado, porque às vezes o galera diz, advogado criminal, advogado de porta de cadeia, é advogado que defende bandido, e tá tudo errado. Primeiro que os advogados mais ricos são os criminalistas. Pense em qualquer advogado aí, pense, e veja como ele é criminal. Então os advogados mais ricos, seja nos Estados Unidos, seja aqui, são os criminalistas. É óbvio que tributário dá grana, é óbvio que outras áreas também dão grana. Eu, por exemplo, como advogado, eu ganhei muita grana, óbvio que não como esses top desses advogados, mas eu ganhei muito grana fazendo inventário, muita, divórcio. Mas, assim, sem sombra de dúvida, os advogados mais conhecidos, mais ricos, são os criminalistas. E aí ele pode atuar na acusação, então ele não é porta de cadeia, não é advogado de bandido. Ele defende o direito, ele defende uma pena justa. É isso que o advogado criminalista faz. Ele atua, na maioria das vezes, na defesa, mas ele pode atuar na acusação. Quando é que o advogado criminal vai atuar na acusação? Ou como assistente de acusação, que eu vou ver sobre isso com vocês no dia 15, a gente vai falar sobre o assistente de acusação, ou ainda quando ele entra com queixa-crime. Então, o crime ou é de ação penal pública, e se o crime for de ação penal pública, a regra é que quem vai processar é o Ministério Público, por meio da denúncia, ou o crime é de ação penal privada. E a gente vai entrar agora nessa questão da ação penal privada, que pode ser propriamente dita, pode ser personalíssima ou pode ser subsidiária da pública. Então a gente está nas ações penais privadas, que se eu fui vítima de um crime de ação penal privada, exemplo, professor, calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação, se for contra o presidente da República, depende de requisição do ministro da Justiça. Mas calúnia, injúria e difamação, se for contra mim, contra você, contra qualquer pessoa, aí calúnia, injúria e difamação vai depender de queixa-crime. Então, se a Janete está me injuriando, se a Janete está me xingando, a Janete é um amor, não é uma fofa, é um anjo, não vai xingar ninguém. Eu só dou dando exemplo da Janete para ficar mais concreto para vocês. Mas deixa eu dar outro exemplo. O ministro da Justiça, né? Que ministro da Justiça? O nosso governador, quando era o Cid Gomes, ele fez um rally para protestar contra o estado da BR que ligava Fortaleza a Sobral. Ele fez um rally, porque realmente a BR estava meio complicada, e o Cid Gomes ele falou assim, depois desse rally, né? O ministro do Transportes é um perempto, corrupto e um ladrão. Isso foi injúria. O ministro dos Transportes é um perempto, um corrupto e um ladrão. A regra é que injúria, calúnia e difamação, a vítima, no caso o ministro dos Transportes, vai contratar um advogado e o advogado vai entrar com queixa-crime contra o ofensor. Então o ministro dos Transportes foi xingado pelo Cid Gomes e contratou um advogado para processar o Cid Gomes. E processou no STJ, porque governador, a gente vai ver competência, vocês vão ver isso comigo também, governador é processado no STJ. Só que a nossa Assembleia Legislativa não permitiu que o Cid fosse processado. Mas o ministro dos Transportes contratou um advogado para entrar com queixa-crime contra o Cid. Por quê? Porque injúria, que foi o crime, é de ação penal privada. Depende de queixa. Queixa de quem? Queixa da vítima. E a vítima tem um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito para entrar com essa queixa-crime. Então, aquele prazo decadencial de 6 meses para você dar a representação vale também para as ações penais privadas. Então, nos crimes de ação penal privada, quem entra com queixa-crime é o advogado. Então, a vítima contrata um advogado para poder entrar com queixa-crime. Então, se a Janete me xingar, se bem você é um corno, é um vagabundo, se a Janete cometer uma calúnia contra mim, calúnia ela é imputar um fato criminoso, um crime contra mim, sabendo que eu sou inocente, aí eu tenho que contratar um advogado para entrar com queixa-crime contra a Janete. E aí, qual é o prazo que eu tenho para entrar com essa queixa-crime?
Se o crime é de ação penal privada, a vítima tem esse prazo decadencial de 6 meses, e é um prazo decadencial de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria do delito, para entrar com queixa-crime contra a pessoa. Então, os crimes de ação penal privada dependem de queixa da vítima. A vítima contrata um advogado, dá para esse advogado uma procuração com poderes específicos, então a vítima contrata um advogado, dá para esse advogado uma procuração com poderes específicos. Procuração com poderes específicos é uma procuração que diz que o advogado... Então, eu, quando contrato um advogado, para ele entrar com a queixa, eu vou ter que assinar uma procuração dizendo assim, que o advogado, que eu outorgo para esse advogado poderes específicos para entrar com a queixa-crime contra a Janete, porque no dia tal ela me chamou de gordo vagabundo. E aí eu estou dando uma procuração com poderes específicos. Qual é o prazo que a vítima tem para entrar com queixa-crime? O prazo que a vítima tem é o prazo decadencial de 6 meses, a contar do crescimento da autoria do delito. Pessoal, agora eu já sei porque eu dou aula para vocês e eu fico com dor na garganta, é porque vocês não interagem comigo. Bora, falem aí. Não aguento ficar falando 1h30, não. Sério mesmo, vamos lá. E eu fico pensando, terça e quinta eu dou 5 aulas. E minha voz sai ok. Às vezes dói, não, mas às vezes, dia de segunda e quarta, eu dou só essa aula para vocês. Eu salgo com a garganta morrendo de doer. Porque vocês não interagem. Vamos, galera, perguntem aí. Olha a Carol rindo. Ri da desgraça alheia. Ri, Carol, da desgraça alheia. Eu vou ficar aqui descansando minha voz por menos 30 segundos. Porque não dá, não. A Lia tá... Lia, da desgraça alheia também. Ri. Daqui a pouco é tu, viu? Sendo professora também, a garganta doendo, porque os alunos não interagem. Ai, vou descansar aqui. Pois é, vai, Janete, fala aí. Dê um aviso, Janete. Gente, bom dia. O aviso, assim, eu queria ver com vocês se amanhã, aproveitando a oportunidade, né, a gente poderia resolver as questões de ação penal, porque senão vai atrasar. Por quê? Se amanhã eu continuar com aquele mesmo processo da notícia do crime, a gente vai ficar acumulando as atividades dos TDs. O que é que vocês acham? Eu vou logo dizer, eu acho fantástico, porque a sensação que eu tenho é que a galera tá boiando. Pois é, mas assim, professor, sempre o pessoal que vai para o GED, eles interagem bastante, sabe? Mas assim, pouca gente tem ido, né? Eu sei que pode ser horário de outras aulas, eu gostaria até de convidar vocês, porque geralmente vai 3, no máximo 4 pessoas, e é muito importante a gente estar revisando, né? Resolvendo as questões. Então, quem puder aparecer, compareçam, faz assim. Quem participa, por exemplo, o Vitor, fale aí, o que é que você acha? Deixa eu ver se o Vitor Sanders, você está gostando? Diga aí. De resolver as questões, está dando para revisar, dê o feedback aí do GEDS. Eu não sei se ele está ouvindo, que ele está achando baixo, Janete. O Vitor está dizendo, é ótimo. Compareçam, gente, a gente pode resolver aquelas questões que o professor postou lá no AVA, a gente sempre está resolvendo, dá para que vocês venham tirar as dúvidas, ter até um feedback de como estão se sentindo em relação à matéria, né? Até para falar para o professor, estou com dúvida e tudo, ou para mim. Porque é bem legal a gente estar treinando questões. Eu também acho. A Janete é muito fofa, né? Eu pedi um pouquinho para descansar e ela puxando o assunto. Obrigado, Janete, você é muito fofa. Turma, é muito importante que vocês realmente resolvam as questões e principalmente compareçam ao GED, tá? A nossa matéria ela é muito grande e eu ainda acrescento coisas, né? Eu sempre falo do que está acontecendo na realidade. Da aula passada eu falei sobre reforma administrativa. Hoje eu falei sobre a questão prática aqui da ação de despejo. E aí as 2 primeiras aulas, né? A primeira foi a apresentação da disciplina, que já era mesmo, mas eu peguei 2 aulas para falar do pacote de crime. Então a nossa matéria já é muito grande. E aí eu não tenho tempo de resolver muitas questões com vocês, né? Até agora eu não resolvi nenhuma, por exemplo. Aí, graças a Deus, eu tenho esse apoio da Janete, que me ajuda com isso. Então, assim, se você viu essa aula de hoje e você resolver as questões, principalmente com o apoio da monitora, você vai ver que você vai para outro nível. E, turma, a gente é muito acostumado a ser passivo no ensino. E, se você... Einstein já dizia que doido é aquele que quer mudar alguma coisa fazendo o que todo mundo faz. Então, fazendo o que você faz sempre, né? Então, assim, eu acho que você deve ser senhor do seu estudo. De maneira que, por exemplo, já sabe que a Janete amanhã vai resolver as questões. Sabe o que hoje eu faria? Sério mesmo. Hoje eu estudaria um pouco a ação penal, resolveria as questões de ação penal, e amanhã eu iria para o GED, já com as questões resolvidas. Porque eu já iria para só tirar dúvida com você, com o monitor, entendeu? Uma coisa que eu não entendi.
e assim você vai aprendendo. Entendeu? Oi, Nathanael, pode falar, meu amigo. Bom dia, professor. Só uma dúvida em relação à questão da retratação. Não tem problema, né? O MP já tem enviado a denúncia, porque no caso é até o oferecimento, e o juiz já ter visto. Eu não posso me retratar se ele aceitar. Se tiver para ele aceitar ainda, eu não posso me retratar. Não é isso? Só para deixar claro na minha cabeça. Nathanael, obrigado aí pela tua pergunta, porque talvez seja a dúvida da maioria, viu, cara? Na verdade, não, Nathanael, não é assim. Você pode se retratar até o MP oferecer a denúncia. Então você pode se retratar, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou pegar só um. Esse aqui é matéria do semestre que vem. O meu é mais simples. Pronto, deixa eu ver esse aqui, ó. Nathanael, tá dando para ver aqui, ó. Ixi, aqui ele começa já do recebimento. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu vou pegar o meu, que é mais fácil. Esperem só um pouco. Vou pegar o meu aqui, que fica mais fácil, turma. Para vocês entenderem essa parte. Procedimento. Janete, tu tem fácil aquele material de procedimento? Tá aqui, achei. Pronto, ó. Isso aqui é a matéria de processo penal 2, mas eu vou mostrar, Nathanael, porque eu acho que vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Ó, tá vendo aqui, ó, procedimento comum ordinário. Tudo começa, vocês sabem que o judiciário é inerte. O judiciário fica esperando ser provocado. Como é que você provoca o judiciário criminalmente? Com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Quando o oferecimento da denúncia ou da queixa é fazer a denúncia ou a queixa e entregar para o juiz. Quando o juiz recebe, né, esse aqui, a denúncia ou a queixa, ele vai decidir se aceita a acusação, se ele recebe a denúncia ou a queixa, e ele manda citar, ou se ele rejeita. Quando é que você pode retirar a representação? Você vai retirar a representação até o oferecimento, antes de entregar para o juiz. Tá entendendo, Nathanael? Porque se o juiz já pegou a denúncia, você não pode mais se retratar. Salvo se for Lei Maria da Penha. Se for Lei Maria da Penha, fica nesse intervalo aqui, ó, entre o oferecimento e o recebimento. Então, o marido ameaçou a mulher deu a representação, o MP vai oferecer a denúncia, antes do juiz receber, a mulher pede para retirar a representação. Agora, a regra é que é até esse momento, ou seja, é antes desse momento, é antes do MP entregar a denúncia para o juiz. Então, Nathanael, se você cometeu estelionato contra mim, eu dou a representação, eu posso retirar até antes desse momento, até antes do oferecimento da denúncia. Deu para entender, Nathanael? Clareou um pouco mais, claro. Deu para entender. A minha dúvida veio justamente por conta dessa questão da Maria da Penha, porque estava escrito aqui na banca de aula, entre o oferecimento e o recebimento. Aí eu fiquei pensando, será que é quando o juiz recebe? Mas agora ficou claro já. Obrigado, professor. Show. Obrigado, Nathanael, por ter perguntado, porque realmente a galera fica com muita dúvida. E eu vou te dizer, Nathanael, essa história da Maria da Penha ser após o oferecimento e antes do recebimento é coisa da doutrina, cara. Porque é coisa da jurisprudência, porque realmente a lei é muito clara dizer que é até o recebimento. Mas a doutrina diz que é entre o oferecimento e o recebimento. Beleza? Só para vocês saberem. Porque não adianta fazer lei, né? A gente tem que interpretar errado. Enfim, dito isso, vamos para frente. Então, turma, nas ações penais privadas, o titular não é mais o MP. O MP ele é titular das ações penais públicas. Na ação penal privada, o titular é o ofendido ou seu representante legal. E aí, quando você for ofendido, se Deus quiser, isso nunca vai acontecer, mas se você for vítima de calúnia, injúria e difamação, e você quer processar a pessoa que te injuriou, que te caluniou, que te difamou, aí você vai contratar um advogado, e o advogado vai tirar uma procuração com poderes específicos ou especiais para poder te processar, para poder processar a pessoa. Então, tem que ser uma procuração onde você outorga poderes para o advogado para ele processar o João, porque o João, no dia tal, hora tal, o João te xingou. E aí o nome da petição inicial é queixa-crime.
Professor, como é que eu vou saber que o crime é de ação penal privada? Porque vai ter expressamente na lei dizendo que aquele crime depende de queixa. Então, se você olhar, por exemplo, o artigo 145 do Código Penal, ele vai dizer, artigo 145, ele vai dizer que nos crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante queixa. Então, eu sei que calúnia, injúria e difamação, que é o que está nesse capítulo, é de ação penal privada. Por quê? Porque depende de queixa-crime. É por isso que eu sei. Então, tem que ter expressa previsão legal. Aquela regra que eu já disse na aula passada. Você leu tudo sobre o crime, a lei, tudo que a lei diz sobre aquele crime. A lei nem tocou no assunto ação penal. Você já sabe que aquele crime é de ação penal pública incondicionada. Agora, se a lei disser que o crime depende de representação, de requisição do ministro da Justiça, ou se a lei depende de queixa-crime, aí você diz que depende de queixa-crime, você sabe que não é mais de ação penal pública incondicionada. Então, li tudo que a lei diz sobre um crime, não tem nada sobre a ação penal dele, segue a regra, que é um crime de ação penal pública incondicionada. Agora, se não for de ação penal pública incondicionada, a lei vai deixar claro, a lei vai deixar expresso. Se o crime não for de ação penal pública incondicionada, a lei vai deixar claro que depende de representação, que depende de requisição do Ministério da Justiça, ou ainda que é de ação penal privada. Tranquilo? Aqui, turma, eu conversei, né, diferença sobre os prazos penais e processuais penais. Isso aqui eu já falei um pouco na aula passada para vocês, só para vocês revisarem mesmo. E aí, turma, se você está lendo um crime, e como aqui, né, diz que depende de queixa, se você está lendo um crime que depende de queixa, como por exemplo, o que é a decadência, tal, o que é o Código Penal, tá? Só para vocês saberem. Se você está lendo um crime, como por exemplo aqui, o crime de esbulho possessório. Se a propriedade é particular e não é emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, eu já sei que o esbulho processório, quando a propriedade é particular, é de ação penal privada. Outro, artigo 67. No caso do artigo 63, que é o crime de dano, somente se procede mediante queixa. Então, dano, nessas duas hipóteses, somente se procede mediante queixa. Aí, fraude à execução, somente se procede mediante queixa. Então, vocês estão vendo que os crimes, quando é de ação penal privada, a lei deixa expresso que somente se procede mediante queixa, como esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês. Aí, o que é que acontece, turma? Se o crime somente se procede mediante queixa, a regra é que é a ação penal privada, propriamente dita ou exclusivamente privada. Professor, não estou entendendo. Aí eu volto para cá. Se você viu que fraude à execução, que calúnia, injúria e difamação, por exemplo, somente se procede mediante queixa, você sabe que é um crime de ação penal privada. E se ele é um crime de ação penal privada, vai ser ação penal privada propriamente dita. Por quê? Porque só tem um caso de ação penal privada personalíssima. Então, se você está vendo o Código Penal e viu que calúnia depende de queixa, injúria depende de queixa, difamação depende de queixa, fraude à execução depende de queixa, esbulho possessório depende de queixa, você vai pensar, bom, então é um crime de ação penal privada propriamente dita. Porque só tem um caso no Código Penal que é de ação penal privada personalíssima. Todo o restante é de ação penal privada propriamente dita. Antes de eu dizer qual é esse caso de ação penal privada personalíssima, vamos entender a diferença de ação penal privada propriamente dita e ação penal privada personalíssima. A ação penal privada personalíssima, como o próprio nome está dizendo, só o ofendido pode entrar com queixa-crime, porque é personalíssima. Só o ofendido pode entrar com queixa-crime. Só a vítima pode entrar com queixa-crime. Se a vítima morrer ou se tornar ausente, né, que é a morte presumida, extingue a punibilidade. Então, nos crimes de ação penal privada personalíssima, se a vítima morrer, extingue a punibilidade. Já na ação penal privada propriamente dita, se a vítima morrer, o direito de entrar com a queixa-crime
passa para o SECAD. SECAD, pessoal. SECAD, aqui, ó, é companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. SECAD significa companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, voltando. Se você ver que o crime depende de queixa, pode colocar que ele é de ação penal privada propriamente dita. Calúnia, ação penal privada propriamente dita. Difamação, ação penal privada propriamente dita. Então, se eu fui caluniado e eu morro, o direito de entrar com a queixa-crime, já que eu morri, passa para o SECAD, para o companheiro, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Contudo, se o crime for de ação penal privada personalíssima, e só tem um caso, se a vítima vem a morrer, o SECAD, nem ninguém pode entrar com queixa-crime. Porque no crime de ação penal privada personalíssima, só quem pode entrar com ação penal privada é a própria vítima. Se ela morrer, se ela se tornar ausente, ninguém mais pode entrar com ação penal privada. Professor, você está dizendo que se o crime for de ação penal privada propriamente dita e a vítima morrer, o SECAD pode entrar com queixa-crime. Isso. Agora, se o crime for de ação penal privada personalíssima, a vítima morrer, ninguém mais pode entrar com a queixa-crime. É isso? Exatamente isso. E a gente só tem um caso de ação penal privada personalíssima. Então, só tem um caso que o código diz assim, depende de queixa do ofendido. E que se o ofendido morre, ninguém mais pode entrar com ação penal privada. Qual é esse caso, professor? Esse caso está no artigo 236. Esse crime que vocês viram em penal 3. Induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Aqui diz, ó, contrair casamento, casar, induzindo a erro essencial o outro contraente. Erro essencial é o que o Código Civil, na parte de direito de família, vai falar o que é. É você casar com alguém que tem uma doença anterior ao casamento que torna insuportável a vida conjugal, por exemplo. Então, você conhece uma pessoa, ele é psicopata, ele é maníaco, ele nunca te falou. Ou então ele tem um crime anterior ao casamento que torna insuportável a vida conjugal. Ele estuprou uma pessoa e ele nunca te falou. Quando você casa e você descobre isso, você consegue anular esse casamento pelo erro essencial. E ele ainda vai responder por esse crime, porque ele contraiu o casamento induzindo a erro essencial o outro contraente ou ocultando impedimento. Então, esse crime é o único de ação penal privada personalíssima, na qual a pessoa que casou enganada é a única que pode entrar com ação penal. Se a pessoa que casou enganada morrer, ninguém pode mais entrar com ação penal. Então, o João e a Maria casaram. A Maria descobriu, depois do casamento, que o João tinha estuprado uma garotinha antes do casamento. E o João não falou nada disso para ela. Aí, só a Maria, que foi a enganada, é que pode entrar com essa queixa-crime por esse crime contra o João. Só a Maria pode contratar um advogado e entrar com queixa-crime contra o João. Contudo, se a Maria morrer, ninguém mais pode entrar com essa queixa-crime contra o João. Extingue a punibilidade do João. Por que eu sei disso, que é um crime de ação penal privada personalíssima? Porque aqui está dizendo, ó, a ação penal depende de queixa do contraente enganado. Então, só o contraente enganado, só a Maria, no meu exemplo, pode processar o João. Ninguém mais. Só a Maria pode processar o João. Ninguém mais pode processar o João. Se a Maria morrer, extingue a punibilidade. Então, turma, para repetir o que eu já falei, se você vê que o crime depende de queixa, injúria, calúnia, difamação, fraude de execução, esbulho processório, alguns casos de dano, esses 6 crimes dependem de queixa. Significa que são crimes de ação penal privada propriamente dita. A vítima vai contratar um advogado e vai entrar com queixa-crime contra a pessoa que cometeu aquele crime. Contudo, se o crime for o do 236, aliás, contudo, né, se essa vítima morrer, se eu fui vítima de uma calúnia e eu morri, o meu SECAD, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, pode entrar com queixa-crime contra quem me caluniou. Então, no caso da ação penal privada propriamente dita, se a vítima morre, o SECAD, naquele prazo ainda de 6 meses,
que começou a contar quando a vítima descobriu quem é o autor do delito, o SECAD pode entrar com queixa-crime. Então, nos crimes de ação penal privada propriamente dita, se a vítima morre, naquele prazo de 6 meses, aquele prazo decadencial, a contar do conhecimento da autoria do delito, que não se suspende, não se interrompe, a família pode entrar com ação penal, com queixa-crime. Agora, se o crime for de ação penal privada personalíssima, quando a vítima morre ou é declarada ausente, que é a morte presumida, ninguém mais pode entrar com essa queixa-crime. Ninguém mais. Então, por esse crime do 236, se a vítima morreu, a vítima foi que casou enganada, ela morreu, ninguém mais pode processar a vítima. Deu para entender, turma, essa diferença? Obrigado, Janete, por ter colocado. Isso. Aí o Natanael, na personalíssima, o representante legal também se enquadra? Aí, sim, Natanael, ótima pergunta. O que o Natanael está falando assim, o João casou com a Maria, e o João, ele enganou a Maria. O João estuprou alguém antes do casamento, não falou para a Maria e casaram. João cometeu o crime do 236. A Maria descobriu, e a Maria, pessoal, ficou tão perturbada que ela ficou louca. Aí o pai da Maria interditou a Maria. Aí a pergunta do Natanael é se o representante da Maria, no caso o pai dela, que virou o curador dela, pode entrar. Pode, viu, Natanael? Excelente pergunta do Natanael. Estão entendendo, pessoal? Porque eu estou falando para vocês, eu estou repetindo o tempo todo, que se for ação penal privada personalíssima, só quem vai poder entrar com a ação é o cônjuge que foi enganado. Mas a pergunta do Natanael é, e se ele ficou doido? A pobre da Britney Spears, né? Não sei se vocês sabem, o pai dela interditou ela, o pai dela cuida da fortuna dela, e ela tem direito a quase nada. Por isso que tem uma campanha, né? Free Britney Spears, que é exatamente pro pai dela libertar ela dessa curadoria. A Britney Spears ficou doida e o pai dela é o curador dela. Então, João e Maria casaram, João estuprou alguém antes do casamento, Maria descobriu. Maria ficou tão doida que precisou ser interditada pelo pai. Pode o pai dela, representando ela, entrar com ação contra o João? Pode. Mas se essa Maria vier a morrer, viu, Natanael? Ficou tão doida e morreu, João extingue a punibilidade. Ninguém mais pode processar o João. Tudo bem, ô Natanael? Depois me diz aí. Não, Vitor. O que eu quero dizer, quando o João estuprou outra pessoa antes do casamento, é que é um erro essencial, tá, Vitor? Um erro essencial é o que o Código Civil diz que é erro essencial. Então, erro essencial é, por exemplo, é um crime anterior ao casamento que torna insuportável a vida conjugal. É uma doença anterior ao casamento que torna insuportável a vida conjugal. Então, Vitor, quando eu falei que o João estuprou uma outra pessoa antes do casamento, é para dizer que sobre o João recai um erro essencial. Ele casou com a Maria sem falar que estuprou uma pessoa antes. E aí enganou a Maria. Tá dando para entender, Vitor? Então, assim, eu falei estupro, mas podia ser homicídio, porque imagina aí tu casar com uma pessoa e tu descobrir depois que essa pessoa é estupradora. Tu ia querer continuar casada com ela? Eu não sei, né? Depende muito de você, mas eu acho que se eu casar com alguém e descobrir que essa pessoa estuprou alguém, pois é, eu também acho que não. Só que aí, imagina aí que tu casou com a pessoa, Vitor, e descobriu depois que ela cometeu um crime horrendo desse. Ela matou alguém. Isso tu descobriu já casado com essa pessoa. Que ela matou alguém, que ela estuprou alguém. Aí tu ia querer anular esse casamento. E o Código Civil te ampara pelo erro essencial para anular. E o Código Penal te ampara para processar essa pessoa criminalmente, porque a partir do momento que ela te ilude dessa forma, ela cometeu esse crime do 236. A grande questão é que se a vítima morrer, se no caso quem casou enganado, né? No meu exemplo foi a Maria. O João casou com a Maria, o João tinha estuprado uma pessoa, tinha matado uma pessoa e a Maria descobriu depois. Aí nesse caso, só a Maria pode processar. Maria ficou doida, o pai dela pode processar, representando a Maria. Contudo, Maria morreu, acabou, ninguém mais pode processar. Contudo, se fosse outro crime, Vitor, se fosse fraude à execução, se fosse calúnia, injúria e difamação, Maria morreu, o SECAD da Maria, naquele prazo de 6 meses decadencial, poderia entrar com ação penal contra o João. Turma, se não entendeu, ou escreve aqui, eu ligo o microfone e fala, por favor. Show, Vitor. Pessoal, eu gosto que vocês perguntem, porque às vezes você fala assim, ah, que pergunta besta. Não tem pergunta besta.
E com certeza a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas. Então, assim, eu acho super legal quando vocês perguntam, porque eu tiro a dúvida da maioria, porque geralmente as dúvidas são as mesmas. Então, perguntem, não tem dúvida besta, tá? Às vezes, o que não dá é para eu revisar um assunto que já foi visto. Aí eu tenho que falar mais por cima, né? Mas em se tratando de assunto aqui, aí eu tenho que falar, eu tenho que ver se você realmente está entendendo. Então, ó, ação penal privada. Viu que depende de queixa. Aí você, é ação penal privada propriamente dita. Salvo 236. A ação penal privada propriamente dita, ela se caracteriza que se o ofendido morrer, o SECAD, no prazo decadencial de 6 meses, que já começou a contar, ele pode entrar com queixa-crime contra a pessoa, né? E aí, vamos voltar para a nota de aula. Então, a ação penal privada propriamente dita, ela é também chamada de exclusivamente privada. Ela é a regra nas ações penais privadas. Exemplo, né, todos esses que eu já falei para vocês. O direito de entrar com a queixa-crime ou de continuar com o processo passa para o SECAD. Quem é o SECAD? Companheiro, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, foi uma calúnia contra mim. Eu morri antes de começar com a ação. Aí você pode, no caso, meu SECAD, pode entrar com queixa-crime contra quem me caluniou. Ah, não. Alguém me caluniou, eu entrei com queixa-crime e morri durante o processo. Aí o SECAD pode continuar o processo. Isso está no artigo 31 do Código Penal, ou do Código de Processo Penal. No caso de morte do ofendido, ou quando ele é declarado ausente por decisão judicial, que é a morte presumida, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir com a ação penal passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Isso na ação penal privada propriamente dita. Então, no caso de morte de ofendido, o direito de oferecer a queixa ou de prosseguir com a ação penal passa para o cônjuge. Isso sempre vale para as ações penais privadas, salvo para a personalíssima. Já eu converso sobre isso, tá bom? Aí na personalíssima, o único caso é o 236, no caso de morte do ofendido ou quando ele é declarado ausente por decisão judicial, e extingue a punibilidade do suspeito do querelado. Então, no 236, se a vítima morre, ninguém mais pode processar o cara, ninguém mais pode investigar o cara. Só quem pode ajuizar, no caso da ação penal privada personalíssima, só quem pode ajuizar a queixa ou prosseguir no processo é a vítima. Por isso que se a vítima morreu, extingue a punibilidade. Turma, só tem, antes de eu acabar a aula, né, que eu vou falar da súmula vinculante, da súmula não é vinculante, tá? É normal. 714 do STF, é uma das súmulas que mais caem, tá? E aí na próxima aula eu falo de extinção da punibilidade e falo, se bem que já são 10h55, acho que eu vou acabar a aula. São 10h57, eu vou acabar a aula mesmo. E na próxima aula a gente vê a ação penal privada subsidiária da pública. Leiam essa súmula 714, vejam se você entende ela, eu vou explicar ela na próxima aula, assim como a diferença de renúncia ao direito de queixa, de perdão do ofendido e de perdão judicial. E na próxima aula a gente fala de ação penal privada subsidiária da pública e na próxima aula eu acabo essa matéria para a gente começar o inquérito policial. Beleza, turma? Ginete conseguiu fazer a chamada? Consegui sim, professor. Show! Então, turma, eu vou ficando por aqui, tá bom? Obrigado pela companhia, obrigado por estarem presentes às aulas, elas são muito importantes, é muito importante que você esteja aqui comigo. E é isso, então quarta-feira a gente se vê, tá bom? Todo mundo bem? Não deixem de ir ao GED, certo? Vou parar a gravação